Oi, eu sou a Carol Esprício, eu sou designer de interiores e hoje eu vou falar sobre um tema que está super em alta em 2025, o equilíbrio entre o maximalismo e o minimalismo na decoração. Sabe aquela sensação de entrar em uma casa que é minimalista demais e parece super fria e meio sem personalidade também? Ou então aquela casa que é super maximalista, que parece até um pouco meio caótica, com muita informação? Pois é, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como encontrar o equilíbrio perfeito entre esses dois mundos, né? Esses dois estilos. E o legal é que agora em 2025 nós estamos vendo uma tendência muito interessante. Esses dois estilos eles estão evoluindo para versões mais equilibradas, que a gente chama de minimalismo quente e maximalismo consciente. Eu vou falar vários exemplos de ambientes para vocês entenderem exatamente como aplicar esse conceito na decoração da casa de vocês. Eu quero começar com o primeiro tópico, que é a definição dos conceitos clássicos por aqui. É importante a gente entender que o maximalismo e o minimalismo, eles não são estilos de decoração em si, mas eles são conceitos que podem ser aplicados em diversos aspectos da nossa vida, incluindo a decoração também. Alguns estilos de decoração têm na sua própria natureza serem minimalista ou serem maximalistas, enquanto outros estilos de decoração, eles podem ser adaptados para qualquer direção. Então, seria necessário, assim, um vídeo inteiro só para explicar sobre cada estilo de decoração, mas eu posso citar alguns aqui para vocês. Estilos que a gente pode encontrar uma essência mais minimalista, estilo escandinavo, estilo japandi, alguns estilos nórdicos. Estilos mais maximalistas, que tem essa essência maximalista, estilo boho chique, o farmhouse o mais tradicional, né, não o moderno. E existem alguns outros estilos que são naturalmente mais minimalistas ou mais maximalistas. Também tem aqueles que podem ser transformados em qualquer direção aí, né? Então depende muito de como eles são aplicados na sua decoração. Mas hoje a gente vai focar mais nos conceitos em si, né? O minimalismo tradicional, que ele segue a filosofia do menos é mais, não só na decoração, mas em tudo, né? Como poucos móveis, algumas linhas retas, cores mais neutras, geralmente branco, preto e cinza, e pouquíssimos objetos decorativos. Ele é um conceito que valoriza mais o espaço vazio e a funcionalidade acima de tudo, tá, gente? Então, entra muito nisso o conceito minimalista. Então, nessa primeira imagem, aqui a gente já pode ver uma sala de estar bem minimalista, não possui muitas coisas, é um minimalista mais frio e as cores são bem básicas por aqui. Já o maximalismo tradicional, ele é o oposto, mais é mais. Muitas texturas, estampas, cores, objetos decorativos, mistura de referência. E aqui eu trouxe uma sala de estar mais maximalista, bem colorida, com muitos objetos, quadros, almofadas, estampas. Então, uma mistura de muitas cores fortes também. O problema é que para muita gente, o minimalismo tradicional pode parecer muito frio e muito impessoal também, enquanto o maximalismo pode ficar muito caótico e muito cansativo visualmente. E aí que entram essas novas tendências de 2025, que aí é o nosso segundo tópico por aqui, que a gente vai começar a falar do minimalismo mais quente de 2025. Em 2025, o minimalismo ele evoluiu para algo que a gente pode chamar de minimalismo quente. Ele continua sendo um conceito mais clean, com poucos elementos, mas agora ele é mais aconchegante e tem mais personalidade também. E as principais características do minimalismo quente são cores mais acolhedoras, em vez de totalmente branco, a gente pode ver tons terrosos, bege, caramelo, terracota suave. Aí eu trouxe aqui essa imagem para vocês, um ambiente bem minimalista e traz um toque um pouco japandi por aqui também, né? O sofá não é claro, não é tudo branquinho, mas é um ambiente com um conceito mais minimalista, né? Ele também vai trazer mais texturas naturais, porque todo mundo quando olha e pensa num minimalismo, pensa num quê? Materiais frios, né? Mas você pode ter
madeira, linho, algodão, pedra natural, materiais que trazem mais calor e mais aconchego, sem precisar adicionar muito ruído visual, né? A gente não trazer tantos elementos e tantas texturas que vão ficar pesadas no ambiente também. Aqui um exemplo para vocês, ó, um ambiente pode ser super minimalista assim, mas a gente sente o tecido aconchegante, o tom da madeira, esse vaso que traz uma sensação de mais rústico também. E aí vocês já podem ver que certos estilos de decoração podem vir num estilo mais minimalista. Ah, Carol, e o estilo minimalista tem que ser todo reto? Não, gente, ele também pode ter formas mais arredondadas. Em vez de ser tudo reto, tudo angular, a gente consegue colocar curvas mais suaves, a gente pode trazer uma sensação de mais fluidez e isso também parece que traz uma sensação de mais acolhimento para o ambiente também. Trouxe aqui essa sala de estar para vocês. Claro que poderia ter uns 2 itenzinhos ali em cima da mesa de centro, mas a mesa tem seu formato orgânico, o sofá tem formato orgânico e também tem um abajur aqui que ele não é orgânico, mas ele tem ali a cúpula dele mais arredondada, então não precisa ser tudo reto. Então vocês estão conseguindo entender um pouco que não precisa ser tudo reto, tudo frio, tudo sem cor. O minimalismo, ele é mais a forma como você decora, o conceito que você quer trazer através da decoração e também através dos elementos que você quer trazer para sua casa também. Você também pode trazer uma iluminação mais aconchegante. Pode trazer uma luz ou pontos de luz mais amarelados ao invés de tudo branco, abajures, luminárias, que elas vão trazer aí esses pontos de luz mais íntimos, né, para deixar sua casa um pouco mais aconchegante. E aqui mais uma imagenzinha para vocês, né, dessa sala de estar bem aconchegante, bem bonita, muito leve, mas que tem uma luz quente aqui e também tá super minimalista se a gente for ver, não tem muitos elementos por aqui. Tenho certeza que muita gente olharia e não diria que essa sala é minimalista, mas sim, ela é. E vocês puderam ver aí esses exemplos, a sala minimalista mais quente, e aí vocês percebem como continua sendo um ambiente clean, com poucos elementos, mas ao mesmo tempo ela é super aconchegante e também é uma sala de estar convidativa também. Não dá vontade de sentar nesse sofá e ficar horas conversando com os amigos? Ou até ali lendo um livro, tomando um chazinho? Ai, falando em chá, gente, tá frio esses dias. Eu tô a doida do chá, querendo tomar chá em todos os momentos. E aqui eu trouxe para vocês também, gente, um quarto que segue essa mesma linha. Vocês podem notar que ele tem poucos elementos, mas cada um foi escolhido a dedo aqui para criar esse ambiente mais aconchegante. A roupa de cama em linho, a cabeceira em madeira natural, o tapete ali com uma textura de uma forma mais suave. Tudo isso traz um calor sem adicionar uma bagunça visual no ambiente. Se você chegou agora no nosso canal, não deixa de se inscrever porque nós temos vídeos de segunda a sexta às 11 horas por aqui para vocês. Não esquece de deixar um like nesse vídeo que é muito importante para nós. E um recadinho é que eu deixo os links aqui na descrição para vocês do nosso curso Turma da Decoração aqui no YouTube. Temos também a nossa consultoria, então para você que está com dificuldade de decorar sua casa. E também temos a nossa lojinha de decoração na Shopee com peças lindas, elegantes, que vocês vão amar com um precinho super legal. Nosso próximo tópico é o maximalismo consciente de 2025 para vocês. Ele é uma evolução do maximalismo tradicional, que continua sendo vibrante, cheio de personalidade, mas agora também com uma intenção a mais de harmonia no ambiente. Então, o maximalismo consciente, ele não é sobre acumular coisas aleatoriamente. É sobre você fazer uma curadoria dos itens de uma forma mais intencional. E aí, cada peça tem um propósito, uma história, e isso se conecta de alguma forma ali dentro da sua decoração. E as principais características desse maximalismo equilibrado, vamos se dizer assim, né? É você fazer principalmente uma curadoria de objetos, que eu acho que é bem legal. Você pode ver muitos elementos, mas cada um vai ser escolhido com um propósito e com um significado. Não é sair comprando e pegando qualquer coisa e colocando no ambiente. Trouxe aqui essa imagem para vocês.
temos uma estante nessa sala de estar que tem muitos livros, vários objetos decorativos junto, que eu sempre dou essa dica aqui para vocês, né? Mas eles estão bem organizados de uma forma mais harmoniosa. Inclusive, esses dias eu vi um vídeo do Luffy, que ele foi no Casa Cor de São Paulo, e ele trouxe essa dica também de misturar livros com vários objetos decorativos, né? Eu sei que muitas das minhas seguidoras aqui acompanham o Luffy também, e eu achei muito legal. Eu vi outras pessoas mostrando essa estante, mas só tirando uma foto, e o Luffy foi e explicou assim cada cantinho de uma forma super legal. Aqui nós temos uma outra sala de estar aqui para vocês que tem muitas cores. Então tem um sofá azul, almofadas coloridas, quadros muito coloridos, mas a gente pode notar que as cores se conversam entre si. Tem azul, verde, tem toquezinhos de terracota. Isso é o que eu falo para vocês, de também ter uma paleta de cores, mesmo que a sua decoração seja maximalista. E nesse maximalismo mais equilibrado, a gente tem que ter espaços de respiro. São áreas mais estratégicas que são deixadas mais limpas para dar um descanso visual no ambiente, para a gente não ter tanta informação, né? E eu trouxe esse ambiente aqui para vocês, que é um ambiente um pouco mais maximalista. Então, muita gente olharia e falaria, isso aqui não é maximalista, mas é aquele equilíbrio, né? Como a gente tá conversando por aqui. Nós podemos ver que tem decoração em cada cantinho, não tem nenhum cantinho faltando, mas ao mesmo tempo não é aquela decoração que você fala, não dá para respirar. É muita coisa, a gente não consegue ver um espaço vazio por aqui, então a gente consegue ver que as paredes são um pouco mais limpas, mais leves, mas que ao mesmo tempo tem alguma coisinha ali. E a gente também pode trazer um pouco de mix de texturas por aqui, então algumas diferentes texturas que elas vão se complementar ao invés delas se repetirem. Eu trouxe aqui essa imagem para vocês com um conjunto de almofadas de uma forma muito legal. Uma delas tem uma estampa bordada, né, de flores. E aí o que eles fizeram? Ao invés de trazer várias estampas, eles trouxeram uma estampa só. Só que dentro dessa estampa eles pegaram as cores que tem aqui e eles adicionaram almofadas nessas cores. Então tem o azulzinho, tem o laranja, tem o amarelo, faltou só o verdinho, né, que ficou bem bonitinho por aqui. E aqui eu trouxe um quarto mostrando um maximalismo, mas de coisas que eu tenho certeza que fazem muito sentido por aqui. A gente pode ver esse quarto e pensar que é o quarto de um leitor, uma pessoa que lê bastante. Muitos dos quadros aqui podem ter significados, podem ser fotos, podem ser quadros que a pessoa garimpou e que aquilo teve um significado para ela. Você também pode mandar fazer quadros com imagens de algum lugar que você viu, que você frequentou e que você gostou bastante. Muitas vezes a gente sempre pensa em colocar uma paisagem ou foto da família, mas nem sempre precisa ser só isso também. E aqui a gente pode ver que é um quarto que tem mais informação, mas que dá para sentir que tudo é intencional. O maximalismo consciente, então, gente, ele é perfeito para quem tem muitas coisinhas e que ela quer exibir ali na casa dela, né? Que muita gente fala assim, eu ponho o que eu quiser na minha decoração, eu quero ver aquilo, eu quero mostrar aquilo, né? Mas isso também não quer dizer que você precisa viver em um ambiente super caótico, né? Como você ter ali uma coleção bem selecionada, um museu, muita coisa para ver, mas tudo faz sentido quando a gente vê ali o conjunto. E agora vamos falar um pouquinho sobre a aplicação por ambiente, né? Vamos ver como esses dois conceitos eles se aplicam em diferentes ambientes da casa. Eu vou mostrar exemplos de sala, quartos e outros espaços para vocês se inspirarem também. Então vamos começar pela sala de estar por aqui. Temos aqui uma sala de estar, um minimalismo um pouco mais quente. Vocês podem notar que tem elementos que foram escolhidos ali a dedo. O sofá tem um tom terroso, a mesa de centro, uma mesa ali mais arredondada, um sofá em tom terroso, então não precisa ser tudo muito clarinho, mas ele também não é o estilo de decoração bem escuro. A mesa em formato redondo, alguns objetos decorativos em formatos redondos também. Tem objetos decorativos, não é uma casa vazia, mas ao mesmo tempo é algo mais minimalista.
Agora, uma sala mais maximalista, também com um sofá marrom. Aqui é um sofá marrom um pouco mais frio, mas não tem importância aqui, né? Nós podemos ver que a paleta de cores é aplicada. Temos almofadinhas em tom de amarelo, de vermelho, que combinam com os quadrinhos da parede, que tem tons de amarelo, de vermelho. Também temos tons de azul na almofada, no tapete, que também é replicado ali no quadro, e em outros objetos decorativos também. Os quadrinhos com certeza foram pensados, né, em coisas que as pessoas gostam de ver e ao mesmo tempo combinam com a decoração delas. O quarto aqui mais minimalista, eu tenho certeza que muita gente pensaria em um estilo minimalista muito diferente, mas aqui é um quarto minimalista, não deixa de ser. Os elementos dele traz ali uma mesa de cabeceira, a mesa de cabeceira tem uma palhinha, o que deixa o ambiente mais aconchegante. Os abajures mais quentes em tons terrosos, o quarto com uma cabeceira leve também, essa cabeceira com bordas que abraça mais a cama, mas não tem muitos objetos decorativos. A cama é uma cama posta e que deixa o quarto super aconchegante também. Quarto maximalista, mas também com uma paleta de cores incrível, gente, que quarto maravilhoso quando eu me deparei com ele. É um quarto com muitas estampas, então na roupa de cama, na poltrona, a gente pode ver uma mistura de móveis modernos com móveis antigos, então a cômoda muito bem aplicada ali. Eu gostei muito da forma como eles fizeram esses quadrados, esses fechamentos nesse tom de marrom mais quente, bem o mocha mousse mesmo, ficou muito legal. Mas aí a gente pode ver que nem tudo precisa ter uma cor super vibrante. O quadro é preto e branco, por exemplo, mas que ficou muito bonito por aqui. E a gente também pode ver que tem ali a cômoda da frente no tom de azul combinando com a roupa de cama. Tem um quadrinho ali, mas que as cores não são super vibrantes e super coloridas. E muitos objetos mais afetivos. Uma cozinha minimalista, mas que tem uma bancada de madeira que deixa ela um pouco mais aconchegante. Aqui dá até para trazer um aconchego a mais, trazendo uma plantinha ou outra e trazendo um tapete para essa cozinha também. E agora uma cozinha super colorida, com bastante decoração, então cozinha azul, banquetas amarelas, ali ela também traz os pratos amarelos para combinar com a banqueta e o revestimento todo coloridinho na parede do lado. Gente, essa casa é muito charmosa, eu gosto muito dela e ela mistura bem o amarelo, o rosa e o azul. Banheiro pequenininho, arrumado e minimalista. Aqui ele tá mais preto e branco, mas como eu falei, talvez um cestinho de palha aqui traria um toquezinho de elemento natural, por exemplo, mas é um banheiro muito bem arrumadinho. Tem muita gente que tem um banheiro maior do que isso e às vezes não arruma o banheiro, né? Tá uma bagunça visual ali, mas ficou muito fofo esse banheiro, muito aconchegante ao mesmo tempo. E um banheiro, um lavabo aqui mais maximalista, inclusive esse aqui ele não entra nem no conceito do vermelho inesperado, é muito vermelho, mas eu já falei pra vocês que vermelho é uma cor que eu não sou muito fã, porque muita gente não sabe usar, mas aqui foi muito bem usado. Se vocês observarem, o piso é preto e o rodapé é vermelho. A mesinha ela é vermelha com listras, eu adoro o listrado vermelho. Tem uma escultura ali que eu não sei se é uma luminária vermelha, um quadrinho pequeno com detalhes em bege e vermelho que combina com a cor da parede, o bege, o quadro vermelho e ali tem o armarinho do banheiro, né, com o espelho em cima, que é a bordinha vermelha. Ficou simplesmente sensacional. Gente, que banheiro lindo, lindo. A única coisa que eu não curti muito aqui foi a tampa do vaso preto, porque eu não gosto muito dessa desconexão da cor do vaso com a cor da tampa. E aqui só para finalizar com vocês, um ambiente que tem elementos brasileiros aqui. Eu trouxe essa sala de estar, gente, que não que ela seja super brasileira, porque quando a gente pensa em estilo de decoração brasileiro, muita gente pensa nas casas dos anos 80, por exemplo, anos 80, anos 90, muita gente pensa naquela casa de vó dos anos 80, 90, mas esse não é o estilo de decoração brasileiro para sempre. Claro que ele foi sim um estilo muito marcado, mas as coisas vão mudando e cada era aí vai ter um estilo de decoração para o Brasil. E um dos móveis que não tem como dizer que ele não é brasileiro, gente, porque o brasileiro tomou conta, é o sofá retrátil. E eu trouxe o sofá retrátil aqui, não tão grande, mas esse aqui ele é mais slim,
E é um sofá retrátil, uma sala de estar que é leve, minimalista, mas que tem um sofá retrátil, para quem acha que não tem como ter sofá retrátil em sala minimalista. Temos um tapete que ele tem algumas listras, o que deixa um pouco mais de textura para o ambiente, mas são cores muito leves e claras. Temos uma mesinha madeirada, tudo muito leve por aqui. É um ambiente minimalista, sim, e é um ambiente que a gente pode trazer ali um toquezinho mais para o Brasil pelo sofá retrátil. E para finalizar, um ambiente maximalista, anos 80, 90, casa de vó, a cozinha. Então aqui a cortina com estampa, o revestimento da parede. Esse filtro não é o filtro de barro exato usado aqui, ele tá mais gourmetizado, né? Mas as prateleiras coloridinhas, mesa. Ah, e a cadeira Imes, gente, eu lembro da minha avó ter cadeira Imes na casa dela, só que era aquela toda em ferro, não era essa de plástico. Mas, principalmente a planta aqui, não sei que planta é essa, vocês comentem aqui nos comentários, não sei se é Comigo Ninguém Pode, qual que é. Mas eu lembro que Comigo Ninguém Pode era bem famosa, era a planta da moda na época ali da minha avó também. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas outras redes sociais, todas são @carolesprício. E desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.